E o Pânico em si foi maravilhoso, aprendi muita coisa lá, eu não tenho que reclamar do Pânico, mas o que a fama me transformou foi algo que eu não via, eu me ceguei e foi muito sério na minha vida. Dentro disso, Léo, eu me perdi ali, eu bebia, eu usava droga, eu saía com muita gente, eu não posso dizer que eu me prostituía porque eu não cobrava. Não cobrava, mas era praticamente isso, porque eu passava na mão de um e passava na mão de outro. Eu queria ser muito vista, eu queria ser muito aplaudida. Eu tinha realmente um vazio e eu não achava que tinha um vazio, porque eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Mas eu procurava preencher um lugar em outras coisas que me traziam felicidades momentâneas. Eu nem sonhava ter essa vida, em conhecer tantos artistas de perto e ter essa vida, só que eu me perdi muito ali. Eu me perdi nos meus valores, eu me perdi nos meus princípios. Hoje no Pubi Cortes a gente vai acompanhar Lizzy Benítez, também conhecida como Piu Piu. É uma influenciadora digital, ex-modelo e ex-paniquete brasileira que ganhou destaque na televisão nacional, especialmente no programa Pânico na TV entre os anos 2000 e 2010. Atualmente, ela é conhecida por seu forte testemunho de conversão ao cristianismo. Ela conta tudo agora para Léo Dias. Acompanhe e já nos ajude deixando o like no vídeo. Mas, Lizzy, sua vida mudou muito. Léo, minha vida mudou muito. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô muito feliz de estar com você. Tá. Porque eu tive pânico por muito tempo de você. Sério? E hoje... Você jura, Lizzy? E eu vou te falar Por porque hoje, um pouquinho antes de eu me converter, fotos minhas íntimas foram vazadas. E naquela época eu menti. Eu falei que era montagem. E você falou sobre esse assunto. E aí, toda vez que eu ia em algum programa, eu perguntava, quem vai? Eu pensava, se eu encontrar o Léo Dias, ele vai me confrontar com a verdade. E no fundo, eu sabia a verdade, mas eu mentia. E hoje eu tô tão feliz de vir aqui poder falar que era verdade, ser livre, sabe, de tudo que eu fiz, de estar aqui com você e não ter mais medo de encarar a verdade das coisas, que quando eu saí de casa eu falei, nossa, obrigado, Senhor. É libertador, E né, sabe que Lizzy? esse libertador. vídeo É libertador. que veio aparecer no meu celular não deve ter sido por acaso, né? Exatamente, não é por Eu acaso. fiquei muito tocado com a mensagem que eu vi da sua transformação e eu queria que você falasse sobre ela. Amém. Bom, Léo, eu vim de Porto Alegre pra ser modelo aqui em São Paulo. E aí, por acaso, acabei namorando um menino que era irmão do namorado da Dani Souza. Fiquei muito amiga da Dani. Dentinho. Não, Então, era... Souza. A Dani Souza é do Dentinho. Samambaia. É, a Samambaia. Do Dentinho, Isso, a do Dentinho. E aí, a gente ficou amigas, a gente era amigas. Eu fui um dia na rádio com ela e me convidaram pra participar do Pânico. Eu tava de camiseta amarela e me chamaram de Piu Piu. Então, ficou assim a tal da Piu Piu. Carlinhos, mendigo, me chamou de Piu Piu e foi assim. E aí, Léo, então assim, não é um sonho da minha vida. Isso não era um sonho. Foi tudo acaso. Eu caí lá, foi acaso, me convidaram, eu fui, no início eu achava brega, achava esquisito, porque eu queria ser modelo, super magra, usar aquelas roupas, só que eu comecei a gostar daquilo lá. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, né? Imagina todos aqueles apresentadores estar no meio daquilo. Primeiro dia que eu fiz Pânico, o Gugu veio lá eu acho que era do SBT, que ele tava na época, e veio até... então aquilo foi muito novo pra mim. E o Pânico em si foi maravilhoso, aprendi muita coisa lá, eu não tenho que reclamar do Pânico, mas o que a fama me transformou foi algo que eu não via, eu me ceguei e foi muito sério na minha vida. Então, dentro disso, Léo, eu me perdi ali. Eu bebia, eu usava droga, eu saía com muita gente. Eu não posso dizer que eu me prostituía porque eu não cobrava, mas era praticamente isso. Porque eu passava na mão de um e passava na mão de outro. Eu queria ser muito vista, eu queria ser muito aplaudida. Eu tinha realmente um vazio e eu não achava que tinha um vazio, porque eu me sentia a mulher mais feliz do mundo. Mas eu procurava preencher um lugar em outras coisas que me traziam felicidades momentâneas. Só que eu não percebia mais, porque eu não era aquela mulher que chegava em casa e falava, ai, como eu tô triste, meu Deus, onde eu tô? Não, eu chegava em casa e falava, Senhor, obrigado pela vida que você me deu, porque eu nem sonhava em ter essa vida, em conhecer tantos artistas de perto e ter essa vida, só que eu me perdi muito ali. Eu me perdi nos meus valores, eu me perdi nos meus princípios. Eu tive pais casados, né, presentes na minha vida, meu pai já faleceu, mas foram pais excelentes. E eu tinha muita vontade de ter família, só que eu não me comportava como para ter família. Imagina que eu saía super sensual, eu saía super vulgar, e eu passava na mão de um e eu passava na mão de outro, querendo, na verdade, que as pessoas me notassem, mas sem perceber que daquela forma não era a forma que realmente eu encontraria a felicidade, eu encontraria realmente algo de significado e de valor na minha vida. Não era a juventude? Não era a vontade de conhecer mais? Você saiu de Porto Alegre e veio para uma metrópole. Eu fiz tanta coisa na minha juventude também, que se eu começar a falar assim, que daí
falando assim, de repente, como a gente está falando para muita gente que não conhece o Evangelho, eu vou falar sobre coisas erradas, mas quando a gente fala com pessoas que conhecem o Evangelho, meu pecado, ele começou há muito tempo. Meu pecado já começou na infância, sabe? Quando eu assistia filme pornô, quando isso já começou a florescer dentro de mim, porque a gente vai pegando alguns caminhos na vida e ele é muito sutil, né? Eu digo assim que as coisas que vão nos fazer mal, elas entram com muita sutileza na nossa vida, sem a gente perceber, como se fosse a maior alegria e prazer da nossa vida. E, Léo, é muito difícil a gente vencer os desejos da nossa alma, é muito difícil. A gente está sempre querendo realizar os desejos da nossa alma. E hoje eu digo assim, se não for realmente Deus, é muito difícil. E eu te falo isso, Léo, porque quando eu fui alcançada pelo Senhor, eu tinha 33 anos. Eu sou convertida há 13 anos. Nossa. Sabe? E o Senhor me escondeu lá por muito tempo. Naquela época, quando eu fui convertida, eu não queria mais ser famosa, eu não queria mais que as pessoas me vissem. Eu simplesmente queria restaurar a minha identidade. E para uma menina de 33 anos, que ainda era famosa, eu ainda era solteira, eu ainda treino tudo, mas assim, tinha muito mais, né? 33 anos, um corpo bonito, ainda tinha meu trabalho. Eu renunciar a tudo isso, eu digo, foi poder de Deus, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho, não. E aí, gostou do vídeo? Você também é da época de Pânico na TV? Deixe seu comentário e nos ajude deixando o like no vídeo.